Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje eu trouxe um tema que está muito em alta e é polêmico, minha gente. Sabe sobre o que a gente vai falar? Sobre a máfia das bets, ou melhor, a pandemia das bets, que não deixa de ser uma máfia também. Depois o doutor aqui, o meu convidado, ele vai explicar direitinho para você. Primeiro, eu já quero te pedir, vai lá, por gentileza, se inscreve no canal, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que se atolou nesses jogos de tigrinhos, que a pessoa já perdeu um monte de dinheiro, ou um amigo, ou alguém da família, porque milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil estão jogando, minha gente, isso virou uma verdadeira pandemia. Então, ajude essa pessoa aí, já vai mandando o episódio, dá o like, se inscreve no canal e pode mandar sua pergunta, pode deixar o seu comentário que o nosso convidado ele vai responder para você. Quero agora fazer aquele meu momento beleza, momento a cara da riqueza, e agradecer o meu amigo, meu querido cabeleireiro, Fagundes Souza do Espaço Beleza e Vida. Você vai casar? Você quer ter aquele seu dia de noiva maravilhoso, lá com as suas madrinhas? Olha, contrata o Fagundes, minha filha. Ele faz cada penteado maravilhoso, as maquiagens extremamente profissionais. Tudo que você precisa lá, entendeu? Tudo que você tem direito e mais um pouco. Marca lá com ele, tá bom? Que ele tem um pacote especial para você. Entra lá em contato, 41 99543 7781, 41 99543 7781. Fala que você estava assistindo aqui o Ericast, que ele tem um precinho, ó, especial para você. E agora sim, vamos anunciar aqui o nosso convidado, que é uma grande autoridade, tem mestrado, tem doutorado. Pensa num cara estudado, minha gente. Quando eu vi o currículo dele, eu fiquei impressionada. Dr. Sérgio Jaworski, que é advogado criminalista, já esteve aqui uma vez, por isso que está sendo convidado aqui de novo, porque ele entende do assunto. E a gente está aqui para te ajudar. Dr. Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado, Érica. Mais uma vez participar do podcast. Um tema de relevância nacional, eu diria. Né? Nós temos aí muitas figuras importantes aí do cenário artístico brasileiro que estão implicadas nessas investigações relacionadas às bets. Também nós temos novas regulamentações também do governo, né? Portarias, e acredito que todo mundo conhece alguém que está bastante complicado e comprometido com esses jogos de azar virtuais. Quais são as leis, então, atuais que regem esse tipo de jogo? O Brasil ele é bastante incipiente na questão de regulamentação. Tá? Nós temos uma lei de 2018, uma lei federal, que trabalhava ali com a questão das apostas, né, consideradas lotéricas, e também trazia um pouco no seu fundo ali a questão de jogos virtuais, mas não de uma forma bastante complexa, densa, como essa nova portaria agora, 1207 de 2024, do Ministério da Fazenda. Então, nós temos agora uma nova regulamentação que traz critérios complexos, específicos, de arrecadação, de promoção e de implementação desses jogos virtuais no Brasil. É importante que se diga que o jogo em estabelecimento físico permanece proibido, né, por expressa determinação legal. Ok, muito bem. Então, quais seriam as mudanças necessárias, no seu entendimento, na legislação por conta desse impacto que esses jogos têm causado na vida das famílias brasileiras? Pois é, nós temos inclusive estatísticas aí de países que já têm um desenvolvimento maior nessa área, como Reino Unido, Malta. Malta é a sede do jogo do tigrinho, para quem não sabe, né? Então eles têm uma legislação bastante densa lá, bastante contundente, já conta com mais de 18 anos já de regulamentação,
Só que eles têm ali um procedimento de cobrança de impostos bastante baixo, o que acaba atraindo bastante investidores, tá, para o seu desenvolvimento. O Reino Unido também. O Reino Unido tem um histórico de apostas, né? Os reis, no século XVII, o esporte deles era a aposta de cavalo. Então, lá é possível, né? Eles implementaram vários tipos de apostas e tem uma alta produção ali, né, de empregos, principalmente. Os últimos dados é que conseguiram gerar mais de 110 mil empregos. Isso fomenta também o investidor para trazer ali investimentos para o país, para tentar desenvolver essas agências de captação, né, relacionados aos jogos de azar. Mas ele não deixa de ser um jogo aleatório, um jogo de sorte, e que vem implicando principalmente na economia de pessoas das rendas C, D e E no Brasil, segundo pesquisas. E por que isso acontece? Essas pessoas, elas buscam a riqueza de maneira fácil, elas acham que elas podem, através desse jogo, ficar ricas do dia para a noite, no seu entendimento? Exatamente. Acabam sofrendo uma influência mais fácil desses influenciadores, dessas pessoas, na verdade, que fazem promoções ali de jogos que elas jamais receberam por terem jogado, mas recebem simplesmente para fazerem aquela publicidade. E aí essas pessoas são mais fáceis de cooptar, né? Acredito eu que por baixa escolaridade, por dificuldades financeiras que fazem aquela pessoa querer, de repente, ter um ganho rápido e, como você bem disse, dormir pobre e acordar rico. E isso não existe, né? Essas bets, elas, no fundo, servem para enriquecer os agentes que as promovem. Tá? O jogo de azar, ele não serve para enriquecer apostador. Teve alguém já que ganhou? Você já teve a notícia de alguém que enriqueceu com esses jogos? Não conheço ninguém. Eu também não conheço, minha gente. Você conhece? Então, essa informação já te diz tudo. A falta de regulação da atividade desses influenciadores também acaba prejudicando as pessoas, porque eles mentem. E as pessoas acabam ali, através daquela propaganda enganosa, porque gostam do influenciador, sendo influenciadas e ativando o jogo e perdendo milhões. Exatamente. Elas caem ali naquele golpe, né, de que aquela pessoa já obteve algum tipo de rendimento, que os carros nos quais elas fazem as publicidades, né, nas mansões, que elas foram conquistadas talvez por uma parte desses jogos, o que é uma mentira. Eu acredito que sim, nós devemos ter regulamentação, inclusive para publicidade enganosa. Nós temos um Código do Consumidor, né, que deve garantir não somente a questão da aposta em si, mas da publicidade enganosa, né, dessa publicidade que tenta, de repente, fazer com que pessoas tirem um dinheiro ali que seria destinado para a renda básica, saúde, educação, o lazer da família, e acabam entrando nesse golpe de que podem ficar ricos do dia para a noite, e isso não acontece. Você sabe que eu vi uma estatística, doutor, que as pessoas estão tirando o dinheiro das compras no mercado para fazer apostas. Elas estão deixando de alimentar a família. Muitos estão deixando de pagar as contas mensais para esse tipo de aposta, o que causa um impacto social. E também eu entendo que até psicológico, não? Exatamente. Nós temos aí uma questão de economia popular que envolve também essas famílias, porque hoje no Brasil, se você analisar as classes, eu digo economicamente, né, falando, não que eu considere correta essa divisão, mas se você analisar as classes C, D e E em relação ao quanto recebem mensalmente, tanto de forma individual quanto ali do grupo, né, familiar, você vai analisar que, sabe, eles têm carências muito grandes na parte educacional, na parte do dinheiro, e que a partir do momento que eles invadem esse campo aí das apostas, eu acredito que eles começam, de repente, ganhando um pouco, aí perdem, aí querem recuperar, e isso começa a comprometer a economia daquela família. E começa a comprometer em larga escala a economia do próprio país. Isso. Né? Então nós temos hoje uma problemática que está gerando
quadros de depressão, que está gerando a dissociação de famílias, porque de repente ali ou o marido, ou a esposa, enfim, o companheiro, a companheira, acaba assim mergulhando nessas apostas, gastando todo o dinheiro da família, ele perde a família, os filhos não podem mais estudar, existem pessoas aí que estão passando necessidades, outras que perderam até mesmo bens de alto valor, carros, casas, estão endividados com agiotas. Então é um problema esse de economia popular. Ele não deve ser visto somente para uma questão de financiamento aí de impostos pelo Estado. Então, como que as pessoas podem se proteger em caso de fraude e essas práticas que são, na verdade, ilegais, né? Sim, primeiramente conhecer a nova regulamentação. O que diz essa regulamentação? Essa regulamentação ela vem trabalhar com esses agentes de apostas, vem dizer quais tipos de apostas passam a ser permitidas, né? Que são as apostas aleatórias. Aquelas apostas que realmente devem contar com a sorte, né? Se exigir qualquer tipo de habilidade, se exigir qualquer tipo de qualidade do jogador, ele já não é considerado uma aposta. Outra coisa também, é importante que a pessoa busque plataforma que tenha já uma certificação pelo Ministério da Fazenda. Então essa regulamentação ela traz isso. Vai viabilizar que agentes promovam apostas dentro de plataformas e aplicativos, desde que eles conquistem essa certificação. E essa certificação exige que eles tenham aqui uma sede no Brasil, que um dos sócios seja brasileiro, porque nós temos aí a questão indenizatória, né? E a questão de recebimento ou não recebimento. Então, é importante que a pessoa, antes de iniciar qualquer tipo de jogo, de aposta, né, enfim, relacionado ao futebol, ou a símbolos, gráficos, enfim, números, que ela saiba da onde está vindo, leia as condições, né, veja se esta agência possui uma certificação perante o Ministério da Fazenda e também promova a produção de provas ali dentro. Guarde comprovantes de transferência de dinheiro, bata prints da sua conta que possui dentro daquela agência, para que ela possa comprovar, olha, eu movimentei, eu joguei, eu ganhei e eu jamais recebi. E aí isso sim possibilita que, em caso de não recebimento, porque hoje a problemática é essa, né? Muitas pessoas estão com contas, digamos, cheias em plataformas, mas que elas jamais conseguiram... Elas não conseguem sacar, né? Não conseguem sacar. Porque daí o procedimento é totalmente diferente. Exatamente. Eles querem induzir daí o apostador a pegar aquele dinheiro para apostar de novo. Exatamente. Agora, quando você aposta, eu ouvi uma pessoa falando numa entrevista, dando um depoimento, que daí para apostar é na hora, entendeu? Você faz, ele já recebe o teu dinheiro ali. Muito rápido. Muito rápido, Muito tipo rápido. coisa de 5 minutos. É muito Aí rápido. quando você ganha, se você quer resgatar, aí é super burocrático. Sim. Já para induzir a pessoa a continuar apostando e a não conseguir lucrar nada. Sim, continuar enriquecendo essas plataformas. Porque o jogo de azar ele não serve para enriquecer o apostador. Então nós temos essa problemática, até mesmo eu acredito que o Brasil tenha sido tão retardatário na implementação de regulamentação, pensando em até mesmo proibir. Porque o jogo de azar é proibido no Brasil para fins de ganhar dinheiro em si, o jogo de baralho, cassino. Então, eu acho que o nosso próprio Congresso deve ter entrado nesse embate, né? Será que vamos regulamentar? Mas eu acredito que eles chegaram a uma conclusão de que é inevitável, principalmente com os meios eletrônicos, internet, com este mundo globalizado no qual nós vivemos hoje em dia, seria impossível, seria como você tentar conter a água com as mãos. Então, ao invés, como nós não conseguimos conter, vamos regulamentar, vamos fiscalizar, é importante que se diga isso. Isso, a não basta ter uma lei, tem que ter uma fiscalização. Isso que é duro, isso que é difícil no Brasil, a fiscalização. Exato, como é uma das questões assim que eu vejo como de extrema relevância qual capital mínimo vai ser exigido para que essas empresas tenham dentro deste país? Para que possam, eventualmente, custear indenizações por danos materiais e morais na esfera civil. Sim. Porque não adianta nós termos aqui uma sede, uma filial, um sócio brasileiro, mas ele ser minoritário.
a gente não ter dinheiro aqui no Brasil para poder executar essas pessoas. O processo civil, lamentavelmente, ele carrega ali 2 fases totalmente diversas. A primeira fase é a fase de conhecimento, onde você apura se aquela pessoa tem realmente aquele direito. E aí, a partir de uma sentença, você vai adentrar uma fase de execução. E essa é a grande problemática. Por isso que dizem que no processo civil brasileiro, muitos ganham, mas jamais levam. E esse não é o objetivo, de você ter uma satisfação de uma lesão, de repente, do consumidor. Sim. Então, com esta onda de jogos, né, que envolvem um consumo, porque nós temos aqui num polo um vulnerável perante uma grande empresa que coordena, que comanda toda essa questão da plataforma, nós temos sim uma pessoa que deve ser protegida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Isso deve levar ao quê? Criação de organizações de defesa do consumidor. Entendi. Criações de regras que possam cada vez mais proteger esta parte vulnerável de uma parte que é muito superior, tanto economicamente, financeiramente e de poder, digamos assim. Certo. Vamos agora falar desse último caso aí, dessa operação da Polícia Federal. Dizem que há, inclusive, ligação com o jogo do bicho, que os bicheiros estariam migrando para esses joguinhos. É isso? Olha, existe, na verdade, um burbúrio nesse sentido. Porque né? o filho de um dos bicheiros é o dono. Sim, acho que, se não me engano, da Betts. Exatamente. Então, existe esse burbúrio e eu não acho de todo incorreto. Seria lavagem de dinheiro? Pode ser, pode ser. O jogo do bicho mesmo envolve lavagem de dinheiro. Sim. A lavagem de dinheiro, é importante que as pessoas entendam esse termo, lavagem de dinheiro, ele surge num contexto do quê? Um dinheiro obtido de forma ilícita, ele deve ser considerado sujo. Então, essas pessoas que recebem, né, este dinheiro sujo, elas vão tentar limpá-lo, tentar dar um ar de legalidade a esse dinheiro. E aí o que elas vão fazer? Elas vão investir, elas vão comprar obras de arte, o que é muito comum. Carros de luxo, como a gente viu, luxo, né? aeronaves. E aí depois você vai revendê-las e você vai dizer, olha, isso aqui é fruto deste valor. Mas se você for buscar numa cadeia retrocedente, da onde surgiu o primeiro valor para comprar aquela primeira obra de arte? Nós realmente temos um trabalho bastante árduo aí para as autoridades, autoridade policial, o Ministério Público Federal, mas assim, nós temos que contar também com a efetividade dos poderes no Brasil e dessa fiscalização. Essa questão agora que envolve pessoas aí de personalidades públicas, eu diria assim, ela tem uma relevância muito grande no endividamento dessas classes. Porque elas possuem milhões de seguidores. Milhões. E esses milhões de seguidores, em sua maior parcela, são das classes C, D e E. Sim. Estamos falando aqui num contexto financeiro, é bom que se diga. Sim. Não de diferenciação, obviamente, de pessoas. E em relação ao jogo do bicho, eu acho bastante natural que aconteça isso e que até mesmo eles já estejam muito à frente investido em criptomoeda. Ah, com certeza, porque o jogo do bicho hoje não se joga como antigamente, só os velhinhos que jogam. Então, eles iriam migrar para um outro negócio, né? Exatamente, o jogo do bicho, assim, não é escondido de ninguém que eles financiam o futebol, Sim. que eles financiam o Carnaval do Rio de Janeiro, e agora com a criptomoeda, o que me parece diz que é bastante difícil de você poder entender essa movimentação e ver perfeitamente onde ela está, onde ela não está, e buscar um ressarcimento em cima. Então, a criminalidade virtual, ela é o futuro do crime. Entendi. Ela é o futuro do crime. E aí nós vamos ter que fazer o quê? Uma reestruturação de polícia, uma reestruturação do poder judiciário. Vamos ter que colocar em prática cooperação jurídica internacional, contar com governos ali da Espanha, de Portugal, da Argentina, sabe? De vários países, para que possa, de repente, descobrir da onde que, de repente, um valor saiu, para onde foi essa movimentação em si, que nós tínhamos anteriormente somente nos paraísos fiscais. É verdade. E agora nós temos em qualquer conta, em qualquer lugar do mundo. As investigações elas vão concentrar muito agora nesse âmbito virtual,
Olha só. Exatamente. E por isso que a Polícia Civil do Paraná, ela já possui um centro só de investigação virtual, que inclusive muitas denúncias, elas vêm do FBI, que eles fazem investigações internacionais relacionadas à prática de jogos ilícitos, crimes de ordem sexual também, bastante promovidos neste âmbito virtual. Enfim, daí eles encaminham essas investigações para a Justiça Federal do Distrito Federal, que vai distribuir para cada estado conforme exista alguém a ser investigado. Muito interessante. Agora vamos falar aí dos grandes influenciadores que acabaram sendo presos, a Deolânia, o Gustavo Lima. Isso. Essas prisões foram legais no seu entendimento? Olha, primeiramente eu tenho que te dizer que nessa etapa, né, da investigação. Exato. Nós estamos ainda no momento pré-processual, de investigação preliminar pela polícia. E nesta etapa, os autos de inquérito estão em sigilo. Somente as partes, os advogados, o promotor e o juiz têm acesso. E, na maioria das diligências ainda não encartadas nesse inquérito policial, ou seja, não documentadas, nem mesmo os advogados e os indiciados têm acesso, até para que possa existir um êxito da investigação. Mas, ao que tudo indica ali, é uma investigação bastante longa, que já vem de anos, né, documental, testemunhal, por vídeos, por câmeras, por movimentações financeiras, por compra e venda de bens relacionados à lavagem de dinheiro, organização criminosa e práticas de jogos ilegais. E o que seria essa organização criminosa, por gentileza? Organização criminosa seria quando você junta ali 4 ou mais pessoas voltadas à prática de um crime que tem a pena superior a 4 anos, a sua pena máxima superior a 4 anos. Você tem uma divisão de tarefas ali dentro. Ah, sim. Né? Então, essas 4 ou mais pessoas, elas não realizam as mesmas atividades. Entendi. Uma, de repente, faz o diagnóstico da situação. A outra faz a logística. A outra aplica o golpe. A outra lava o dinheiro. A outra faz a evasão de divisas. Então, nós temos pessoas dentro de um contexto de uma organização bem definida, voltada à prática de crimes complexos. Que são extremamente organizados, né? São extremamente organizados. Pelo que você está falando aí. Neste âmbito de criminalidade, eles são organizados, né? Mas o que acontece é que, a meu ver, eles acabam caindo pela própria vaidade. Então, muita ostentação. Muita ostentação, carros de luxo, né? Aeronaves. Parece que essa última aeronave aí, do Gustavo Lima, que ele vem negando que seja de sua propriedade, diz ele que já foi transferida, é uma aeronave de quase 40 milhões de reais. Então, nós estamos falando de valores assim absurdos diante de uma realidade brasileira, e que eles têm ali, a polícia, o Ministério Público, conseguiram encontrar indícios de vinculações desses influenciadores, desses cantores, com pessoas ligadas à organização criminosa, ao menos nesse primeiro momento de investigação. Então, transferências bancárias, compras de bens por valores muito acima do valor de mercado, né? Caronas como essa do Gustavo Lima. se é que dá para se chamar de carona. Né? Mas são 2 investigados também importantíssimos ali nesta seara da Integration, que eles teriam saído de Goiânia e ido para a Grécia num avião que seria de propriedade do Gustavo Lima. Eles já estavam ali sendo procurados pela polícia, e o entendimento foi de que o Gustavo Lima simplesmente ele invade uma seara de investigação e acaba praticando um crime. Porque se você se evade ou se você dá algum tipo de subsídio para um criminoso procurado da justiça, ou pelo menos para um suspeito que está com prisão decretada, aí entende-se que você está fazendo o quê? Você está prejudicando o trabalho da justiça. E ele sabia disso?
Isso já tinha sido divulgado? Você sabe, tem essa informação? Olha, obviamente que isso aí fica muito no âmbito ali da intimidade, né? Fica difícil para eu poder afirmar porque era algo. Aniversário dele lá, eles foram para a Grécia para comemorar. Ilhas Canárias, passaram por vários lugares. Um navio, acho que de 1 milhão e pouco a diária. É isso que você estava falando, é muita ostentação. Agora, um cara como esse Gustavo Lima, que ganha muito dinheiro como cantor, que tem um nome a zelar. Sim. Entrar num esquema desse é muito arriscado. Pois é, eu não... Assim, caso que se comprove, né? Claro. Eu não falo em si do Gustavo Lima, da Deolane, mas assim... Sim, é porque pelo que eu conheço ele como artista, sim, sabe? Ele é um grande artista, É um grande artista, eu fiquei chocada. Artista. Sim, ele é uma referência ali na música, mas nós nunca sabemos da onde vêm os financiamentos desses artistas. Ah, é. Nós não sabemos da onde eles surgiram, né? Como eles foram se alocando neste meio, como eles tiveram crescimentos absurdos. A Deolane não se ouvia falar dela até antes da morte do seu companheiro, acho que era namorado, né? O MC Kevinho, MC Kevin, assim. Isso. Então, é uma pessoa que em 3 anos tem um patrimônio, uma das empresas dela, que é uma empresa voltada a jogos de azar, ela foi constituída com um patrimônio de quase 40 milhões, né? O filho dela anda com umas correntes que deve, cada corrente de ouro valer mais de 1 milhão no pescoço. Carros que valem mais de 4 milhões cada um deles. E da onde que vem todo esse dinheiro? Então, né? Só da internet? Só de fazer videozinho? No meu entendimento, não. Só porque de ir você numa imagina festa. cada post, quanto que ela cobra, então? Então... Né? 20 milhões por um post? Porque para ter esse padrão de vida e esse patrimônio em tão pouco tempo, é suspeito. E do nada surgir, né? E do nada. Inclusive, ela fez algumas entrevistas ali, ela deu algumas entrevistas e é muito vago, é muito abstrato. Eu tenho clientes que me pagam 800, 1.000, 1 milhão, mas... Cadê as provas agora? Vai ter que mostrar ali os comprovantes. Não é a realidade, não é muito a realidade, né, do processo do mercado brasileiro. Né? E principalmente, assim, outra questão seria se ela advogasse para grandes figuras públicas. Não existe uma figura pública que ela advogue. Ela não está nem advogando mais. Agora são as irmãs, porque ela está se dedicando ao trabalho de influência. Exatamente. Já o Gustavo Lima ali tem uma carreira bastante substancial, né, na música, mas também eu não sei até que ponto estas linhas de envolvimento social acabam não cruzando essas pessoas, ou lá no início, ou no meio, ou no fim. E aí eu acredito que o ser humano, muitos deles, né, muitos, eu não acredito que todos, mas acabam se ludibriando aí com uma vida assim de absoluto deslumbre mesmo, sabe? Uhum. Me parece que o dinheiro nunca é suficiente. Então, daí você tem muito, mas você quer ser igual um sheik de repente lá da Arábia, que aquele muito é pouco para ele. Eu não sei até que ponto chega isso da vaidade, da ganância do brasileiro. Mas é importante que se diga, tanto em relação a Deolane quanto em relação ao Gustavo Lima, é uma investigação, não existe nenhuma denúncia ainda, não existe um processo criminal, mas os nomes deles estão vinculados nessa investigação. Em movimentações financeiras, em transferências, em compra e venda de bens de alto valor no mercado de luxo, e isso tudo dá um indício. Teria ligação, inclusive, com o PCC, segundo algumas investigações ali. Segundo uma linha de investigação, teria, porque... No caso da Deolane, porque a mãe dela, eu vi em algumas reportagens, que teria recebido dinheiro do PCC. E aí não sabia explicar de onde que veio todo aquele dinheiro na conta dela. Sim, existem fotos ali que comprovam, né, que existia uma proximidade com uma esposa ali de uma grande figura do PCC, né, o que por si só não é prova de cometimento de delitos, mas eu acredito que algumas circunstâncias levaram até este momento, né, da investigação em Pernambuco que está borbulhando ali. Mas assim, no seu entendimento como especialista, o senhor acredita que eles prenderam porque eles já têm muitas provas? A investigação da Polícia Federal? Ou não, foi algo aleatório e que não deveria ter acontecido? É muito difícil de eu fazer um juízo de valor a respeito de um sentimento pessoal, né?
Não, no seu entendimento jurídico. Eu gostaria a minha ideia seria de que realmente uma prisão preventiva, uma prisão temporária, que elas estejam lastreadas em indícios fortes, muito fortes, em documentos, em provas testemunhais já produzidas. Porque já são 2 anos de investigação nesse caso da Delane. Exatamente, né? Faz bastante tempo, que eu não me engano, desde o início de 2022, eles vêm numa investigação muito forte, Sim. fazendo quebras ali de sigilos, mas também não é, né, um absurdo que possam, algumas delas, ou uma ou outra, ter ocorrido por um excesso, até mesmo de sensacionalismo. Né? Hoje nós temos um judiciário que é bastante diferente daquele judiciário antigo, que as pessoas sabiam que existia, que eles tomavam as decisões, obviamente, de forma pública, mas que não existia essa politização do judiciário. Então, me causa, às vezes, uma angústia falar que pode um ou outro magistrado, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor em relação a ninguém concretamente, mas querer até mesmo fazer com que tenha um boom essa operação, digamos, e ela tem um destaque nacional, que foi um destaque nacional a partir da prisão da Delane. Por que ninguém sabia dessa operação, se ela está em curso desde 2022 até agora? E alguém avisou a imprensa, porque pegaram ali o momento que ela foi detida, algemada, fizeram, né, todo um sensacionalismo mesmo, Sim. por ela ser essa figura pública, ter milhares de seguidores. Sim. E agora nós temos também um novo cenário, digamos, de prisão, onde os presos têm torcida de futebol, né? Praticamente. Pois é. Vira um estádio em frente às delegacias. Impressionante então, isso. Né? Isso gera uma dificuldade ali também, mas que não pode ser argumento para a autoridade policial para querer dizer que isso está prejudicando os trabalhos. Mas eles prenderam, depois soltaram, depois prenderam de novo. A questão da Delane ali, né, a primeira prisão preventiva dela, ela vem por uma questão de ordem pública, ela vem por uma questão ali de necessidade realmente, né, para que se pudessem produzir provas sem a ingerência, a interferência desses presos. Na verdade, a dela foi uma temporária inicial, que era somente para investigação. E ela tem convertida posteriormente. E aí, por ela ter um filho de 7 anos, as pessoas não sabem, ela teve concedida a prisão domiciliar. Qualquer mulher que seja responsável por criança, que esteja sob seu exclusivo sustento e ordem, né, que seria a criação mesmo, a educação, até 12 anos incompletos, ela tem esse direito automático quase, né? Sim. Óbvio que você tem que entrar, requerer. O Poder Judiciário não tem como conhecer quem tem filho e quem não tem. Geralmente eles perguntam no momento da prisão se existe filho menor. E ela teve este benefício, né, legal, só que mediante determinadas condições. E essas condições, para mim, elas deixam muita coisa no ar. Né? Porque, segundo a autoridade judiciária, ela não poderia ter contato com a imprensa, ela não poderia fazer posts ou publicações em Instagram, Facebook e demais redes e meios sociais. Entendo eu que esta determinação é em relação ao mérito, ao teor da investigação, que ela não poderia falar as provas que existem ali, o que eles produziram, o que está acontecendo, né? Quem já está implicado, ou seja, falar desta questão em particular. Eu entendo dessa forma, né? Até porque o Poder Judiciário, a meu ver, ele não pode calar absolutamente uma pessoa. Nós vivemos em um país livre. Sim. E aí ela sai no dia 9, no dia 10 ela retorna para assinar um termo. Porque quando o juiz ou um desembargador estabelece esses requisitos, a pessoa precisa assinar um termo que demonstra que ela leu e que ela está disposta a cumprir esses termos. E dentre os termos, dizia que ela não poderia se manifestar. Ela sai de dentro do fórum e já na porta diz: a minha prisão foi ilegal, o delegado cometeu abusos, por ela ser advogada. E eu não posso falar agora mais nada porque eu fui calada. Sim. Assim, você pode olhar como uma forma de que o jeito que ela falou... Uma afronta. Uma afronta. Dela também querer jogar a população contra o Poder Judiciário. Mas eu entendo que não teve não chega a ter uma força suficiente para ser considerado uma violação. Porque ela não diz nada do que está sendo... Eles disseram que foi uma obstrução da...
Eles disseram, Da na verdade, que ela justiça? tentou jogar a população contra a justiça Tá. e que ela teria descumprido a ordem de não falar sobre o essa processo. ordem de não falar. Mas ela não fala sobre o processo. Sim, ela não falou, fala ela falou, sobre não o processo. posso falar, né? Isso, e daí me causa uma perplexidade maior ainda, que a promotoria, no mesmo momento, no mesmo dia, oferece um pedido ali, apresenta um pedido e diz o seguinte: olha, tem que ser cassada a prisão domiciliar e decretada a preventiva novamente, porque ela descumpriu. Ok, a juíza do caso interpreta favoravelmente ao Ministério Público e manda prender preventivamente novamente a Deolane. E aí Só colocam que- ela numa penitenciária com mulheres canibais, um lugar assim horrível, insalubre, É que assim também. Nós lá no não- interior. É, Não tinha, de repente, uma outra aí na região, mas, né? o que sempre o Poder Eu achei Judiciário... estranho, assim, como leiga. Quando eu vi, eu falei, nossa, agora eles estão querendo puni-la. Sim. Porque ela abriu a boca e falou mal, entendeu? Como se fosse uma represália. Olha, não deixa de ser uma medida excessiva, a meu ver, né? Não sei se de punição, mas meio que uma medida excessiva diante daquilo que ela praticou. Nós não temos mais essa questão agora de ficar em cela separada, foi preso, todo mundo é igual. A partir do momento que você pratica um crime, não tem mais por que considerar você, né, que você fez uma faculdade, alguma coisa, considerar diferente Não, dos demais sério, detentos. eu não Isso aí sabia. agora vai Gente, eu não posso cometer crime. vai comum, agora vai pra cela, foi pra cela. Eu acredito que tenham deixado ela um brincando. pouco separada, até mesmo porque ela sofria algum tipo de risco Sim, ali, né? É complicado. com Ela é uma certeza. pessoa com muito dinheiro, então não sei até que ponto isso não poderia Não, causar e uma são problemática. e pessoas que são assassinos, que são, né, bandidos de alta periculosidade também, as mulheres que estão presas ali. Pois é, e aí eu te pergunto, será que estes jogos de azar, será que estas organizações criminosas, no âmbito que elas estão atuando, também não são pessoas extremamente perigosas, capazes de matar, capazes de repente de sumir Sim, mas no com caso alguém? dela eu tô falando, sabe? Não, Até pra sim, segurança dela. Claro, e é uma pessoa também de renome, uma pessoa que tem muito dinheiro. Então, o ambiente ali carcerário, ele também tem que ver uma forma de não causar uma rebelião lá dentro. Sim. Né? Ele precisa se proteger também, digamos assim. Joga uma mulher dessa e, de repente, começa a ter algum tipo de distorção ali dentro, ela sofrer agressões físicas, alguém vai ter que responder. E quem Sim, responde é o Estado. é o Estado. Que a partir do momento que você prende uma pessoa e coloca sob a guarda do Estado, ele passa a ser o responsável pela vida daquela pessoa e pela morte daquela pessoa. Né? Mas eu considerei, a um primeiro olhar, abusiva a conversão. Agora, em relação aos requisitos, não posso te dizer, porque daí não tive acesso a todo o conjunto e essa malha probatória. Né, do que já foi produzido, se realmente era necessária. Não podemos esquecer que a Deolane, ali dos crimes apontados, nenhum deles foi cometido com violência ou grave ameaça, o que é bastante relevante em se tratando de prisão preventiva. Ela é primária, ela tem bons antecedentes, né, nunca foi presa, ela tem residência fixa. Uma das medidas era que fosse retirado o passaporte dela, que ela não pudesse se movimentar de cidade sem uma autorização. Isso mesmo. E ela ficaria em casa, numa prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, que é monitorada por um centro de monitoramento, que a pessoa saiu dali ou apagou a tornozeleira, na hora eles já ligam para saber o que aconteceu. Então, assim me pareceu um pouco, e obviamente, eu não estou dizendo aqui a respeito do mérito da questão. Sim. Mas, né, claro que nós temos aí questões de pessoas muito pobres, que praticaram crimes também pouco graves, casos aí de furtos, né, que não envolvem ameaça, que não envolvem violência, que a pessoa está presa às vezes há 2 anos e meio. Verdade. Mas essa é a realidade do nosso sistema. Os ricos que têm a possibilidade de contratar um bom advogado acabam analisando e vendo essas questões aí de nulidades. Hoje, eu considero ainda que com a instituição da Defensoria Pública, o pobre sofre menos, mas ainda sofre no Brasil porque não tem profissionais suficientes para atuar em nome de toda essa massa carcerária que vem da pobreza. Da pobreza, preto e pobre, né? Exatamente. E mulher. Quando você pega mulher preta e pobre, aumenta absurdamente. Que triste. Um absurdo mesmo. É o processo de seletividade, né? Sim. Muitos autores falam isso. Certeza. Que o nosso processo penal, o nosso sistema é seletivo.
E isso daí nós vamos ter que abrir uma conversa para outro campo, mas acredito que venha desde a época de escravidão. Sim. Né? Porque não basta você somente acabar ali com a escravidão e não dar subsídio para a pessoa se desenvolver na vida. Você acaba transformando um escravo em servo. Justamente foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí você não possibilita ali o desenvolvimento dessas pessoas. O Brasil é um país que, em termos educacionais, ninguém sabe, mas a nossa educação é bastante incipiente. A nossa primeira universidade, em 1920, fundada para dar um título para um rei. Que absurdo, Brasil. Nós temos 100 anos aí da primeira universidade. Pois é. Então, é um aqui país... é federal, não é? Do Paraná? Não foi a Federal do Paraná. Acho que um dos cursos que foi da Federal, né? Que foi um dos primeiros, eu acabei confundindo. Sim. Não sei se foi de medicina ou de direito. Mas que coisa, gente, fazendo essa análise é algo muito profundo mesmo, que está enraizado, né, na cultura. Exatamente. E agora aí com esses jogos, com essas apostas, creio eu que muitas famílias vão ser levadas a uma miséria ainda maior, a um endividamento, nós vamos ter problema de segurança pública, até que ponto, né, um pai, de repente, que perdeu tudo ali, também não vai poder sair praticar um crime, não vai cometer um ato dentro da própria empresa, que ele trabalhou lá 15 anos, mas que agora não tem mais dinheiro para levar para casa, empréstimos de agiotas, do vizinho. Nós temos um problema de segurança pública por trás disso. Assim como num vértice nós temos a arrecadação do Estado, que vai aumentar, nós temos a vinda de investidores, ainda que nós temos que esperar, porque o Brasil quer cobrar uma quantidade bastante elevada de impostos. Malta, por exemplo, cobra 5%. O Brasil quer cobrar muito mais. Mas, gente, é a maior carga tributária, uma das maiores aqui no Brasil, né? E eles querem aproveitar nesse sentido. Sim. Né, para poder ganhar, receber mais, se aproveitar dessa situação. Isso que é um absurdo também. E aí, a regulamentação, eu acredito que teria que acontecer, sabe, Érica? Ah, não, com certeza, mas... Não havia mais espaço, né, para onde ir. E claro que o governo ia se aproveitar. Mas eles querem arrecadar, como em todas as áreas. Claro. Assim como, que eles querem regulamentar aí, tudo que possível. Até mesmo na questão da maconha. Mas eles vão fiscalizar? Entendeu? É isso que a gente tem que ficar de olho, né? Até que ponto vão diminuir as fraudes? Até que ponto vão respeitar essas regras? Porque ter uma regulamentação densa, essa regulamentação é densa, ela é bastante extensa, ela é complexa, ela traz muitas exigências para esses agentes que vêm trabalhar, né, no Brasil com plataformas. Quem é que vai fiscalizar? Nós temos um pessoal gabaritado, experts que vão analisar essas questões. Nós vamos ter setores de inteligência. Como que nós vamos proteger esta pessoa vulnerável que está do lado de cá no computador, para que a economia popular não cause um impacto muito grande? Hoje já estão falando em percentuais até de PIB. Então você veja, né? Em um ano ali, uma estimativa aqui de junho de 2023 a junho de 2024, foram gastos mais de 29 bilhões em apostas. Inclusive, eu vi uma reportagem que as pessoas estão deixando de investir na Bolsa de Valores por conta das apostas? Exatamente. Teve uma queda significativa nos investidores da Bolsa. Porque a Bolsa, querendo ou não, mesmo sendo ali, né, algo de risco, ela exige um conhecimento, um estudo das ações. Ela não trabalha somente com uma questão de sorte. Então é algo mais complexo. E que também não é bem assim que você fica rico do dia para a noite. Sim. Já esses jogos, eles prometem algo grandioso. Eles prometem que de forma aleatória, sem você precisar ler um livro, sem você precisar se especializar, fazer um curso, que você possa mudar a sua vida. Né? Você possa hoje... eu tenho 50 reais para sair com a minha família. Num golpe de sorte, esses 50 virar 500. E essa saída ser, sabe, magnífica, diferente do que seria com 50 reais no bolso. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Até porque a maioria que ganha não leva também. Então hoje nós temos o que eu considero de uma pandemia, não somente de jogos virtuais, mas uma pandemia de estelionatários virtuais. Empresas de estelionato. E... o que preocupa é como chegar ao critério de indenização, né? Onde estão estas empresas?
Quem são os responsáveis por elas? Até que ponto a justiça brasileira vai conseguir alcançar patrimônio dessa empresa, que eu acredito que esteja todo em criptomoeda, tudo voando, que ninguém sabe aonde está. Mesmo que você tenha uma indenização, você acaba não levando. Essa é a problemática que nós temos aí. Uma quantidade grande de ações que muitas pessoas vêm tentando buscar na justiça um ressarcimento, mas que eu, sinceramente, acredito que elas não vão obter êxito, pelo menos neste momento. Pode ser que com a regulamentação tudo mude, e quero eu que mude. Mas é significativo o valor hoje dedicado a apostas que não trazem benefícios nenhum para a sociedade brasileira. Nenhum, né? Então, assim, eu vi, assim, nas minhas redes sociais, eu recebia muito ali uma avalanche de propagandas com fotos de influenciadores, mas eu acho que muitos eu acho que são enganosas, e pedindo para eu entrar ali pelo direct. Não sei se você já recebeu vários, para eu entrar ali pelo direct. Aí você entra, se você se empolga e joga a primeira vez, aí você vai condicionando o seu cérebro. É como se fosse um vício. Sim. Aí ele gosta, aí ele vai de novo, aí ele vai de novo, ele vai de novo. A hora que você vê, você está viciado igual uma pessoa que é viciada em drogas, porque o cérebro, ele trabalha da mesma maneira. E aí a pessoa fica compulsiva, ela começa até... Se ela não joga, gente, ela começa a ter até abstinência. Sim. Sintomas de abstinência. Mas como eu já estava bem informada, o que eu fiz? Eu falei, aqui não... Eu fui excluindo, mas foi um bombardeio. Então, as pessoas, elas acabam entrando para ver como é que para ver se realmente elas vão conseguir ganhar um dinheirinho, nem que seja ali um pouquinho, entendeu? Sim, sim. Para conhecer, porque parece ser um negocinho ali legal, pelo que eu vi, são os bichinhos ali, uma coisinha bem infantil. Eu não consigo ver, nem sob o aspecto de diversão, algo de benéfico nisso para a sociedade. Para uma criança, para um idoso, né? Esses cassinos que são físicos, eu já entrei num deles, é absurdo a quantidade de idosos que tem lá 3 da manhã, batendo a roleta, você fica olhando, dá 1 hora, dá 2 horas. Quanto de dinheiro eles estão perdendo ali? Né? Você lembra que aqui tinha um negócio de jogatina também, no governo do Requião, e ele acabou? Que tava... Não recordo. Ele era governador, eu lembro que eu era repórter. Era tipo cassino, mas eram jogos de baralho. Jogos de baralho. Assim, mas assim, eram estabelecimentos enormes, assim, e bem escondidos. Escondidos, né? Aí, segundo andar, ou lá atrás de uma cortina. E aí, o povo tava indo lá, gente, deixando todo o dinheiro. E era um problema aqui de Curitiba. E ele proibiu, justamente por isso, na época. E teve uma vereadora, era Nélia Almeida o nome dela, uma vereadora antiga que estava já há vários mandatos em Curitiba. Aí quando teve a prisão e o fechamento, porque muitos continuaram trabalhando na clandestinidade. Com certeza. Tadinha, ela estava lá, gente, junto e envolvida. Teve até uma operação aí, já faz alguns anos, né, que teve ali no Parolim, onde existia ali um cassino dentro de uma casa que... tiveram várias prisões ali, apreensões de maquinário, pessoas fazendo a jogatina, né? Mas isso é importante que se diga que é cultural, assim, das pessoas, sabe? Quando você vai investigar, desde o século XVII, XVIII, XIX, muito comum, sabe? Os britânicos, principalmente, estão fazendo apostas ali nas praças, né? Jogo de baralho... apostas de passagens, enfim, sempre foi uma diversão do povo. E os americanos também, né? O americano hoje é o maior mercado de apostas online que existe. Tem gente que vai para lá para isso. Sim, e que já vem fazendo diagnóstico desses mesmos problemas que nós comentamos aqui. É verdade? Endividamento, depressão, casos de problema aí de ordem psíquica. É absurdo, assim, porque a pessoa perde tudo, ou a pessoa se vicia de uma forma que realmente, ou ela é encaminhada para uma clínica para tentar fazer um desmame dessas plataformas, ou ela acaba comprometendo todo o ordenado dela. E aqui também já vai uma dica, né, para quem tem uma pessoa
que está absolutamente viciado em jogos, né? Cabe a essa pessoa também, de repente, visando proteger este patrimônio do seu pai, do seu avô, da sua tia, da sua avó, ingressar com uma medida para fazer o bloqueio desses valores e não permitir que eles sejam movimentados. Se essa pessoa se tornou uma fanática por jogos. Assim como os ébrios também. Né? A lei civil possibilita isso. E você não está fazendo um mal para a pessoa, você está protegendo o patrimônio dela. É verdade. Eu vi um caso recentemente de uma moça, assim, uma adolescente. Ela pegou todo o dinheiro do avô, 100 e poucos mil reais. Ela foi lá, pegou o cartão, foi lá no banco, até foi filmada. Ela sacou e ela gastou tudo em jogos e ela foi presa. Pois é, imagine. Ela foi presa porque daí o avô e a tia dela denunciaram. E aí é uma questão aí, ela pratica um crime ali também contra um idoso, né? Eu não lembro bem ao certo se envolvia jogo de azar. Que eu não me engane, sim. Mas teve um caso de uma estudante de medicina também, que ela era responsável pela formatura ali dos demais. Ah, sim. Que ela torrou aquele dinheiro. E acho que ela tentou recuperar e continuou fazendo apostas, até que simplesmente desapareceu tudo. E eles não puderam daí fazer a formatura, né? Pois é. Porque a pessoa fica naquela crença, eu perdi, mas eu posso ganhar. Perdi, mas eu posso ganhar. O jogo de azar ele não vai trazer benefício para ninguém. Se fosse bom, minha gente, não chamaria jogo de azar. Exato, o jogo da sorte, né? Ia ser jogo da sorte. Exatamente. Jogo da abundância, da riqueza. Né? Sim. É uma diversão, assim, que ela tem tudo sempre para dar errado. Né? Mas ela traz facilidades, digamos assim. Ela traz a ilusão de uma mudança muito rápida de vida. Então, nós estamos aqui nessa sociedade líquida, onde os amores são rápidos, onde as formações são rápidas, né? Ninguém mais quer estudar 5, 6 anos para se formar. Inclusive, a gente viu, né? A gente comentou a respeito de uma pesquisa que as pessoas elas estão pegando dinheiro que elas poderiam investir na universidade e usando nessas apostas. Usando essas apostas. Nesses jogos. E aí foram perguntar para elas, mas você gostaria de fazer faculdade? Gostaria, mas você está disposto a largar as apostas? Não. Sim. Eles querem o quê? Também dinheiro fácil, é uma questão de mentalidade. Claro que é. Que precisa ser mudada. Claro que é. Que aí já envolve a educação. Aí nós entramos num conceito do porquê estas pessoas, essas classes vêm sendo mais influenciadas a praticarem jogos de azar. Né? Por que não está pegando tanto a classe A e B? Porque a classe A e B já é mais esclarecida, tem mais estudo, tem ali um ambiente familiar onde, de repente, existe um controle de finanças e tem aquilo também de saber, já que, tá muito fácil. Esse negócio é assim esquisito, não é assim a vida, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Né? E aí, é claro, essas duas classes aí acabam indo para investimentos que, claro, eles são também de alto risco, que é uma bolsa de valores, mas antes estuda, vai para um curso, treina, pega uma empresa inicialmente que te ajuda, ou um consultor. Existe um caminho até você se tornar um bom investidor. Sim. Sabe? E aqui eu não estou falando, né, dessas pessoas que investem diariamente. Falo dessas pessoas que investem em capitais ali, né, mais relevantes, digamos. Não é só para o dia. Ela pensa num futuro. Então, existe uma preparação. E como para tudo na vida. Existe uma preparação, existe um tempo de maturação do ser humano. Nós não nascemos prontos, essa tecnologia é muito rápida, ela é muito avançada. E nós temos que dar tempo ao tempo, ir aos poucos, né? Não precisa sair algo hoje e deu uma repercussão, você já precisa testá-lo. Não, segue a tua vida, espera. Sim. Só que aquela ilusão, o vizinho... A sua hora vai chegar. Vai chegar, é só você trabalhar, né? Batalhar, e você vai construindo e você consegue. Se seguir o caminho correto. Sim. Até que ponto também vale a pena, né? Mesmo que a pessoa adquira um dinheiro aí, luxo, carros, aeronave, até que ponto que vale a pena para a sua percepção de si mesmo? Que isso, né? E da sua família você ir ser preso. Não vale a pena. Olha lá, você vê ela com todo esse luxo dela, a Deolane como exemplo, né? Vivia, imagina o padrão, a riqueza. Sim. Você viu a casa dela? O padrão que ela vivia. Agora ela ficou lá. Você viu as condições subhumanas que colocaram a mulher. Mesmo que ela tenha ficado lá uma semana. Agora saiu, acho que ela até está solta, né? Ontem saiu a soltura dela. Não vale a pena, gente. A comida azeda.
Você não tem um lugar, sabe, para dormir bacana. Aí o banheiro imundo. Aí elas tinham que tomar banho, não tem nem chuveiro. Não tinha nem o chuveiro para tomar banho. E para quem conhece uma penitenciária, olha, a maioria delas, os presos ficam gritando o dia inteiro. Ah, ninguém merece. Então você imagine o estado ali do temperamento que você fica. Emocional, né? Emocional. E depois que você entra, né, numa instituição assim de segurança, eu acredito que ninguém mais volta de lá igual. Por mais que seja um dia, você não volta de lá igual. E você fica desmoralizado também. Fica. Imagina, né? Fica desmoralizado. Ficou muito feio para a imagem dela. Não vale a pena, minha gente. Não vale a pena. Estamos caminhando, então, para o final. Suas considerações finais, por gentileza. As minhas considerações são um alerta, uma advertência, né, para as pessoas, para que elas não caiam nisso de jogos de azar. Porque muitas vezes também você pode ter ali um lucro ou você pode se envolver com pessoas que te levem a crimes mais graves e você nem perceba. Então a pessoa, de repente, conhece uma outra que mexe com isso e a hora que ela vê, ela está envolta numa organização criminosa. E aí ela fala, mas eu não vendi, eu não comprei. Tá, mas você participou de algum processo ali que entra na divisão de tarefas e que você será condenado junto por fazer parte dessa organização. E aí não tem mais para quem chorar. E depois que está lá dentro, ninguém mais te conhece. Quem falou para você, olha, isso aqui é tranquilo, não vai dar nada, essa é a primeira pessoa que joga nas tuas costas. Você vai desmoralizar a si mesmo, a sua família. É importante que se diga que um ex-detento no Brasil, ele recebe um estigma indelével que acompanha ele para toda a sua vida. Então, a dica é o seguinte, estude e trabalhe, utilize a internet de forma inteligente. Hoje uma pessoa consegue aprender inglês, espanhol, francês. Hoje, se você daí aprendeu inglês, você consegue cursos de graça em Harvard. Sim, o meu filho faz. Sim, em português você consegue... Tudo online, ele tem um monte de certificado. Online. Hoje você consegue cursos na USP. Sim. Você consegue fazer um mestrado fora, um doutorado fora. Demora, gente. Mas a vida, investimento. A vida boa demora. Mas vale a pena. A vida boa demora porque o trajeto que é interessante. Nós vemos aí muitos desses artistas queimando dinheiro daí, esse dinheiro com bobeira, sabe? Que nem eles mais entendem o porquê daquilo. Eu vi aquele monte de bolsa. Pra que aquilo, gente? Bolsa de 40 mil, 50 mil, mas bolsa tudo igual, só mudava a cor. Pois é, uma coisa que me deixa perplexo é alguém ir comprar uma Lamborghini de 5, 6 milhões... linda, maravilhosa, chegar e mandar botar uma roupa na Lamborghini, que é o que eles fazem. Bota uma cápsula em cima daquilo que é uma obra de arte. Por quê? Porque já não tem mais o gosto da conquista, sabe? Tá já muito não fácil, tem. né? Tá muito fácil. As pessoas precisam entender também que o bem material, ele é bacana, ele traz um luxo, ele traz ali uma tranquilidade, mas ele não é o ponto de destaque, não é o ponto de tranquilidade na vida de ninguém, porque senão o rico não teria problema. Sim. Né? Não teria questões psicológicas, não cometeria suicídio, não mataria, sabe? Não participaria de grandes falcatruas que nós temos no país. Então, sabe? E também deixar aqui uma advertência para as autoridades brasileiras para que realmente promovam polos de fiscalização disso. Que se especializem de forma técnica em investimentos de informática. Sim. Para que essas pessoas possam ser numeradas, você ter acesso ali para poder entrar numa plataforma, aparecer CPF de todo mundo, hora que entrou, sabe? Ter uma obrigatoriedade de guardar dados para que, se caso o governo venha, de repente, em 5 anos, olha, eu quero os dados das movimentações de junho de 2003, e estarem lá guardados, sob pena também de se praticar um crime. Sim. Nós temos muitas questões aí que vêm anexas a esta portaria e que deixam um ponto de interrogação, né? Onde nós chegaremos com essas bets? É isso. Coisa que a gente não pensava alguns anos atrás, né? Não. Nossa, que não existia, minha gente. Mas que maravilha esse bate-papo, que esclarecedor, não é mesmo? Nossa, aprendi muito aqui. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua parceria de estar aqui
com a gente, né? Trazendo esse conteúdo tão importante, tão relevante para a sociedade. Eu que agradeço. É importante para mim também fazer esse debate, né? Trazer uma visão jurídica também dos fatos, que não esteja poluída, de repente, para algumas questões ali de ordem midiática, e para que as pessoas possam conhecer as realidades deste ambiente de justiça, o que ocorre nos bastidores. Eu acho que isso é muito interessante também, até para se promover um respeito maior. Gente, conhecimento é poder. Você precisa ter conhecimento, porque aí você vai ter o poder de escolha, você vai ter o poder de decisão, e você não vai cair nesses contos da carochinha, sabe? Porque você vai estar bem informado. Por isso que a gente tem aqui o EriCast, podcast da sua jornada extraordinária, para você ter uma vida, uma jornada na sua vida incrível. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho, ó. Beijo grande. E até o próximo episódio, que vai ao ar na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, vai ficar disponível lá para você. Espero você até lá. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.